Infelizmente, muitos pais erram por não ensinar os filhos a trabalhar. Tudo é feito para eles desde o berço. A mamãe guarda os brinquedos, a faxineira arruma a cama, o jardineiro limpa o jardim, o papai conserta a bicicleta. Isto é, muito privilégio e pouca responsabilidade são o caminho mais curto para criar um filho mimado e egoísta. Apóstolo, me permita aqui pegar essa primeira fala de Paulo, quando ele diz, quem não trabalha... Manda. Não, o cabo é bom. Manda. Feliz. Quem não trabalha? Feliz. Paulo diz que quem não trabalha não come, né? Deixa eu ligar o ventiladorzinho aqui. Sim. Essa moçada que não trabalha está apta também para assumir compromisso de namoro? É uma boa palavra, de forma alguma, né? Difícil, Eu né? acho que uma menina sábia, ela não pode deixar o coração se entusiasmar por um rapaz que não tem interesse em trabalhar, que é o filhinho da mamãe, o super protegido, que os pais dão tudo para ele o tempo todo e que ele não tem responsabilidade com nada. Já está vendo, está traçado um diagnóstico de desgraça. Exatamente. Não é? Tu quer namorar? O pai devia dizer, né, já que a filha talvez não tenha entendimento, você quer namorar minha filha? Sim. E você está trabalhando? Você está estudando? Como é que é? Quais são os seus planos? Por que você não vai trabalhar primeiro? Por que você não vai estudar primeiro para depois você bater na minha porta? É brincadeira. Um pai criar um filho com tanta responsabilidade, com tanta dificuldade, e um artista batendo na porta dele com a cara mais lavada do mundo, dizendo que quer namorar a filha dele. Hein? Isso eu estou falando porque é o que eu faço lá na igreja. Eu já vi rapaz, a mãe levar o rapaz na casa da moça para namorar. Pega no carro, leva, entrega lá para namorar, aí depois, quando ele já namorou, aí liga de volta, ela vai lá buscar. Agora pensa aí. E uma moça não vê uma miséria dessa. Agora, mãe e pai, pensa aí. O cara não trabalha, mas quer namorar sua filha. Aliás, está namorando sua filha. Aí ele quer sair sexta-feira à noite, sábado à noite, quer comer uma pizza, aniversário da sua filha, ou no aniversário dele. E aí, ele vai na dependência de quem? Quem vai pagar a pizza? Ele vê, pai, aí, pai, me dá 100 conto aí, me dá 50. E o duro, aposto, tem pai que dá mesmo, que alimenta o cabra. O cara não trabalha, o cara é preguiçoso. E muitas das vezes é um péssimo aluno, o cara sem perspectiva nenhuma na escola, não está nem aí. Mal criado, mal acostumado, não valoriza o que tem. Mas o cara quer namorar. O cara quer compromisso. O que uma filha pode esperar? O que uma moça pode esperar de um cabra desse, né? Nada, né? Mas o problema é que às vezes também dela também não se espera nada. Aí você apertou mais ainda. Ué. E quem é que erra nisso? Papai e mamãe. Ué, não resta as mães tudo. não ensinam as meninas a trabalhar, não ensinam a cuidar da casa. Umas meninas que não lavam nem a calcinha dela. A gente saiu do tema aqui das finanças. Você mexeu no assunto e a gente saiu. Mas que não lava nem a calcinha dela que ela sujou. Aí. Que deveria, a hora que ela está tomando banho, ela já esfregar a calçola dela. Igual o cabrinha, esfregar com a econa dele também lá, né? O rapaz esfreado também. de bicicleta. Esfreado de bicicleta, né? Aquelas... Chegou, o bonitão chegou. Está conosco aqui, reverendo Milton. Ele teve que sair para atender um telefonema, mas já está novamente conosco aqui. Bem, muito privilégio e pouca responsabilidade são o caminho mais curto para criar um filho mimado e egoísta, pastor Milton. Reverendo Milton. Rapaz, e como hoje isso está cada dia mais comum, né? Quando a gente não vê um mimado, a gente vê um rebelde, né? E não sei do que, quais são os pontos que vocês estão mais abordando. Não, pega essa ideia aí e pode desenvolver a partir dessa frase que eu coloquei. Principalmente isso aí, eu vejo pais fracos, né? E o resultado está aí. Principalmente a figura do pai, principalmente a figura paterna. Sim. Né? E a partir daí a gente vê, principalmente nas escolas, né?
Eu sou do tempo onde a professora gritava com a gente, não tinha esse negócio de mimimi, não. Né? E não sei se vocês são do tempo da palmada. Peraí, pastor. Não, presta atenção. É porque eu tava lá quando ele chegou. Ah, sim, tá, entendi. Agora que ele abriu o seu microfone. Não, eu entendi. Eu compreendi. Vai no Pex. Você falou isso tudo que você falou. Vai não peques mais. Não, mas a culpa não é dele, não. Né? Vamos dar um desconto pra ele. Não é dele, não. Não, ele tem uma diarreia no rapaz e a gente não segura essas coisas, né? Pois é, eu vejo, tá lá. eu vejo principalmente, sim, pelo menos na live saiu, né? Eu vejo que principalmente, eu estou repetindo aqui para a rádio, viu, pessoal da live, a questão da fraqueza da figura paterna, isso é primordial para filhos fracos, principalmente os meninos, as meninas também. Sim. Tá? Isso é muito profundo, na verdade. Muito. Né? Porque você vai ver esse reflexo de jovens fracos, indecisos em todos os aspectos. Mas me permita dizer uma Sim. coisa aqui. Fala. Com base no texto bíblico que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Sim. Primeiro, mulher amadurece primeiro que o homem. A maioria dos homens são isso meninos. É latente. Meninos. Isso é Sim, latente. sem dúvida. O pessoal chega a dizer que o homem compra o carro lembrando o tempo do carrinho dele. Mas, com certeza. Isso... E aí ele diz, assiste a casa dele. Sim. Eu já falei isso aqui, já recebi depoimento de esposa Sim. de líder, fala assim comigo, meu marido trocou o carro, agora passou para um carro novo, mas a geladeira nossa só tem água. Sim. Tá faltando lanche para as crianças ir para a escola. Eu já ouvi você falar isso aqui muitas vezes, eu achei interessante essa sua fala, porque isso reflete o que nós temos visto isso em muitos lares. Exatamente isso aí. Agora, você tocou um assunto importante, a questão das mulheres amadurecerem mais rápido do que os homens. Isso é até interessante a gente citar, de que o julgo desigual em relação até a idade é interessante. Quando a mulher ela é mais velha do que o homem, há uma tendência a um desequilíbrio até. Sim. Porque ela está em luz à frente do homem. Ela por se isso, sobrepõe. por isso que geralmente o casal... A ideia do homem ser mais velho. Até porque... Eu tiro por mim um exemplo. Sim. Eu tiro por mim. Por mim Quando também. eu casei com Simone, ela tinha 18 anos. Tá. Eu sou 7 anos mais velho que ela. Tá. Quando eu casei com Cássia, ela tinha 21. Eu sou 8 anos mais velho do que ela. Vai Ok. lá, vamos continuar. Ela era mais madura do que eu. Da mesma forma. Isso em decorrência, agora, Sim. boa a colocação, isso em decorrência Sim. da idade da época, Sim. da menina de 18, a sua idade, Sim. a sua idade emocional é maior, Sim. mais forte, mais madura, mais firme do que a do Sim. homem. Que é diferente, vamos dizer assim, quando o Sim. cara já casa com uma idade de 30 anos e encontra Sim. uma mulher de 30 também. Aí ele já Sim. está entrando Sim. numa fase de uma maturidade masculina melhor, né? Melhor do que um cara com 22 anos casa com a menina de 18. Sim. A menina de 18 ela tem mais maturidade que o homem de 22. Não, nesse caso aí, o rapaz de 22 casando com uma menina de 18, se você for fazer esse casamento, você tem que orar muito, porque a probabilidade de não dar certo é muito grande. É muito grande. Muito grande, entendeu? Então eu não defendo a questão, como talvez você, colega que está me ouvindo aí também, acho que não, tem que casar logo, que geralmente o crente ele casa rápido, mas há um grande perigo hoje em dia nessa questão de se acelerar o casamento. Né? Ainda mais, quem veio quebrando esse tabu foi o Cláudio Duarte, né? Que o crente casa para não pecar, casa logo para não ficar fazendo sexo antes do casamento, e aí casa para fazer sexo, e aí... O conceito de não fazer sexo antes do casamento é um conceito bíblico. Sim. Tá correto, não se abre mão disso. Sim, mas o casar E agora, casar para isso também não vai resolver o problema. Exatamente. Aí, Vai precisa piorar o amadurecer. problema, na verdade, né? E aí Cláudio Duarte ele brinca com isso, né? Fala assim, pensa que vai resolver, né? Pensa que você vai casar para você fazer sexo, não é? Que aí gera outro tem um problema. estudo foi publicado na revista
exame, Sim. que esse homens amadurecem aos 43 e mulheres aos 32. Oh, que diferença. Está vendo você? Ao tempo. Quer dizer, 11 anos de diferença. Pois é. Brincadeira? E isso nós podemos observar no dia a dia. Não, isso é bem claro. Isso é bem claro. Realidade. É, exatamente. Então, os pais precisam ser mais responsáveis para que ele possa ajudar os seus filhos a amadurecer, aprender a ter responsabilidade desde cedo. O pai e a mãe precisam ser zelosos em relação a isso. E o grande erro nosso é que, assim, toda dificuldade que a gente passou, a gente fala assim, eu não quero que meus filhos passem. Mas o que te tornou uma pessoa de bem, Isso. o que te tornou uma pessoa responsável, é exatamente ter passado pelas lutas, pelas dificuldades. Exatamente. E, aliás, existe hoje, tem uma pesquisa que informa que não existe uma outra época na vida da mulher onde ela tem mais problema de coração do que os dias presentes. Porque sobre ela está uma sobrecarga de responsabilidade familiar. Por quê? Porque nós homens, a maioria de nós está fugindo do cumprimento da responsabilidade do seu papel como cabeça, como chefe de casa, no que tange a uma liderança eficaz, uma atuação em participação. Tem muito nego acomodado aí, meu amigo. E por isso esse índice altíssimo dessa liderança feminina que surgiu. Não tem nada de mulher que está tomando lugar de homem. Não é isso não, gente. Não. O que está acontecendo é uma omissão por parte dos homens. A mulher acaba se vendo obrigada a ser esposa, a ser mãe, dona de casa e empresária. Eu vejo que o resumo disso tudo é voltarmos para a Bíblia. Se você observar a cultura judaica cristã, eu não quero aqui me tornar um retrógrado, tá? Que a questão da mulher não trabalhar, tá? Cuidar da casa, e o homem que tem que trabalhar, tolir, na verdade, né? Mas a grande maioria dos problemas hoje de casais, de família, tem sido esse. Bom seria que o marido fosse o provedor, bom seria, excelente, o marido ser o provedor e a esposa ainda ter tempo para estudar. Sim. Bom seria. Ontem conversávamos sobre isso, eu e minha esposa. Eu não sei se você ouviu, teve tempo para ouvir o nosso programa essa semana. Sim. Mas eu estava falando disso e dizendo assim, filha, se você tiver o privilégio, porque as feministas ficam pondo na cabeça das mulheres o contrário, é o privilégio de poder estar na sua casa, cuidando dos seus filhos, até pelo menos os 6 anos de idade, feliz, bem-aventurado é você. Pois é. Fala, pastor Tiago. Vocês estão falando sobre a cultura judaico-cristã. Eu não estou aparecendo, mas minha voz vai sair. Tem problema? Só aparece o computador. A gente está falando sobre a cultura judaico-cristã. Eu estive esses dias conversando com um pastor que tem uma visão romana do povo judeu. E ele estava falando que o povo... Tem uma visão romana do povo judeu? É, uma visão que foi romanizada. Sim. Que fala que o povo judeu... Deu para entender. Sim. E ele falou que a mulher na cultura judaica era muito discriminada. Eu falei, pelo contrário. Se você for olhar, a única cultura do mundo que permanece basicamente intacta é a cultura judaica. E é uma cultura em que falam que a mulher é maltratada, mas pelo contrário, quando você vai ler os estudos judaicos falando a respeito da mulher, fala que a mulher é a luz do lar. Imagina os profetas se não tivessem tido as mães que tiveram. Exatamente. Imagina os grandes reis se não tivessem tido a educação das mães que tiveram. Porque o pai, ele saía para trabalhar até a criança ter idade de ir com ele, mas quem estava ali doutrinando essas crianças até aquele determinado tempo era a mulher em casa, a mulher sábia, edificando a casa. Por isso que a palavra fala que os filhos dessa mulher são como plantas rebentos de oliveira, ao redor da sua mesa. Óleo que traz cura, que traz alegria. Né? Como é importante esse papel da mulher dentro de casa e como isso se perpetuou. Até hoje em Israel, o reverendo Milton já foi lá, o apóstolo Ronildo, as mulheres, elas levam seus filhos para irem orar no Muro das Lamentações, enquanto os pais estão trabalhando. Exatamente. É a cultura mais
forte do mundo. 52% da riqueza mundial hoje pertence aos judeus. Sim. E grande parte disso se dá à educação da mulher em casa. Sim. Né? Acho bonito, quando fala em Israel, você logo... Eu me apaixonei, né, já era. É realmente apaixonante isso. Conseguimos Já tem uma cara de judeu, né? colocar você na nossa live. Viu? Olha aí, ó, tá aparecendo Abraço, aí? pessoal. Deus abençoe. Apesar de que vocês. pega logo a sua nuca, A nuca. é porque eu chamo ele de É HD. Essa mão aí, gente, é do Emerson Smart. Você é bonitinho da eleição, Deixa eu lembra? dar um oi aqui, tá vendo? Ele dá um oi. Pois é, você citou um E salmo. aí aparece interessante. essa parte assim saliente aí. Mas vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho das suas mãos. Primeiro aqui, né? Comerá do trabalho das suas mãos. E aqui está falando para o homem. Feliz serás e tudo que você fizer vai ficar bem. A tua mulher será como uma videira frutífera. Isso me impressiona, porque vinho na Bíblia é alegria. E a mulher de homem bem-aventurado, ela é uma fábrica de alegria na sua casa, aqui ó. E os seus filhos como rebentos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa, que é um outro momento que foi roubado da família brasileira. Não se sentam mais, não se conversa mais. Né? Exatamente. Né? Então, eu estava dizendo aqui no rádio essa semana, no nosso programa, o programa Falando de Vida, pela FM Vida, 104.9, ou pela internet, radiofmvida.com.br. E eu estava falando que se você puder ficar em casa para cuidar dos seus filhos, você está fazendo uma coisa tão gloriosa. Você não tem ideia da grandeza, do tamanho disso. Pare de ver isso como um peso, como uma desonra. É uma honra, é uma oportunidade maravilhosa que Deus te dá. E que depois, porque aquelas que precisam, que necessitam trabalhar fora, e parabéns para elas. Sabem do que eu estou falando, Sim. do que estamos falando, no sentido de que Sim. elas dizem assim: poxa, meu Deus, como eu gostaria de estar em casa cuidando dos meus filhos. Já Os ouvi filhos esse relato são muitas confiados vezes. a babás, a creches, Sim. não é? Sim. Então, se você precisa trabalhar fora para trazer sustento para sua casa, que Deus te abençoe. Não é? Sim, sem dúvida. Deus te dê graça. Claro. Não é? É uma questão de necessidade, de sobrevivência. Agora, o grande problema é que vivemos uma época de consumismo, uma época em que as pessoas estão gastando muito, estão consumindo muito e que estão ficando endividadas e que então elas são forçadas a cada vez trabalhar mais. Nunca estão contentes com o que tem, né? Não é? Se você, mamãe, puder trabalhar um período, tiver necessidade de trabalhar, que trabalhe. E se puder trabalhar um meio período, aleluia. Aleluia. Mas se precisa trabalhar os 2 períodos, fazer o quê? Agora eu pergunto para você, o pai trabalha, a mãe trabalha, e os filhos como ficam? Né? E aqui eu quero, claro, voltar, na verdade, a dizer a você que eu admiro demais a mulher guerreira, a mulher que trabalha, que ainda dá conta da casa, do marido e dos filhos. Quer dizer, se divide pelo menos aí em 4, no mínimo, né? Para trabalhar, para cuidar da casa, do marido, dos filhos e depois se sobrar ainda dela. O Erasmo Carlos até escreveu uma música, né? Dizem que a mulher é sexo frágil e tal. E ele disse que é verdade. Isso é um absurdo Sim. e tal. E aí ele foi fala, muito feliz na composição. Ele fala, né, em casa, 4 homens carentes da mulher, né? Ele, os 3 filhos, todos dependentes dela. É interessante isso. Mas esse estudo da revista Exame, lembrar que nós saímos do tema, viu? Amanhã eu volto a falar sobre a questão da educação financeira dos filhos. É impressionante, a gente falar de família, a gente faz uma salada. O assunto é muito rico, né? Mas interessante que a pesquisa fala aqui que... cadê? Deixa eu colocar nesse ponto aqui. Um exemplo disso é o fato de que 30% das pesquisadas, das mulheres, já terminaram um relacionamento após perderem a paciência com a imaturidade do parceiro.
30% dos relacionamentos acabaram, o casamento Sim. acabou, Sim. ou por perceber imaturidade. Sim. Além disso, 25% delas sentem que são as pessoas que costumam tomar as decisões importantes. E Sim. 46% já sentiram que eram mães dos seus companheiros. Geralmente... você tá pode ler dando o comentário. Pastor Juraci É. está aqui aberto aqui no nosso Facebook, tem os comentários, nossos né? ouvintes comentando. Diga aí, lê. E eu quero agradecer a participação do pastor Reinaldo Xavier. Ele está dizendo aqui, ó, sou pastor em Tapetinga Olha aí. e o Olha, correto legal. é um noivado com 1 ano Sim. e casamento com 2 anos, no mínimo. Menos é divórcio na certa. Pois é, tá vendo? Pastor Reinaldo, Deus te abençoe. Um abraço, Obrigado pastor. pela sua participação e toda a sua igreja aí em Tapetinga. Sim. A Dejane misericordiosa que teve que dizer, oh, que lindo esse Emerson. Oh, O Emerson é ele? Obrigado, Dejane. Márcia Benfica, o que é que a Márcia diz? Volta O que é lá. que a Márcia fala aí? Cadê? 3 tochas de Jeová. É? Oh, nome dele. Glórias Glórias a a Deus. Deus. Ok, então, Você já falou do Cabo Daciolo, já pulou pra... E aí? Fechou aí do Daciolo? já larga aí pra lá. Já falou do caos, já falou do caos Então, em Cuparaca. agora, aí aí Cuparaca, rapaz. a gente- o estudo a matéria da revista Exame Sim. diz assim, apesar disso, a imaturidade é algo que pode ser bom. De acordo com o estudo, 40% das pessoas acreditam que ser menos maduro é uma ajuda para deixar a relação divertida e leve. Mais leve, É. né? Deixa eu contar para vocês. Repita aí, Fala. gostei. Repita aí, por favor, repita aí. Repita aí. De acordo com o estudo, 40% das pessoas acreditam que ser menos maduro é uma ajuda para deixar a relação divertida e leve. Mas meninão, mais molecão. É. Deixa eu contar para vocês Fala, aqui. fala. Eu deixei Simone doida essa semana. Ó. Ela tá ouvindo lá? Tá. Todas as tardes eu faço café na nossa casa, eles esperam Certo. chegar, eu chego com É? o pão, o lanche e tal, e eu faço o café. Faço Certo. pela manhã e E faço à faço à tarde. tarde. É. Aí Aí sabe tá que você eu. tá criando um grande problema pra nós, né, com isso, né? Mas você não faz não? Lá em casa já... o Ronildo, o apóstolo, não faz café. Eu faço. Pois é. Então, mas ela também não Começar. foi. Então é essa que eu vou contar aqui. Fala, vai. Aí eu terminei o café, saí, Sim. peguei a mangueira e falei assim, vou aguar essas plantas aqui. Sério. Então lá jogando planta. Daqui a pouco o que eu fiz? Hã? Deu um banho. Você fez o quê? Meti água na Simone Haddad. Sério, velho? Deu um banho nela. Quem não conhece, rapaz? Sério, velho? Quem não sabe, rapaz? Tá vendo? Tá vendo o pastor que vocês têm? Nem lá tava o que eu fiz. Você já sabia, né? Então, mas pra Radassa, Não, para dar essa festa. ela dá risada. Entendeu? Mas Simone Sim. pirou. Aí Simone ficou assim, glórias a Deus. Ô, rapaz, ele tem Deus, larga coragem de ser ainda. menino. E ele tem coragem de repetir ainda aqui, né, velho? Glórias. Glórias. Sim. Solta o Sim. cabo da Então você citou esse exemplo de maturidade, né? É. Você lembrou, aí ele citou. É. Da bandeira. Então, Convida a gente de novo que a gente vem, né, Júlio? então, olhando pelo Ah, porque ponto de fica vista. sério? Então, Tá saindo na live aí, pessoal. Tá, Você quer ver o tá, apóstolo Ronildo vermelho? Olhando pelo ponto de vista da. Assim, por que que eu falei isso? Não. Olhando pelo ponto de vista de tornar um ambiente mais, Sim, mais leve. mais leve. Sim. Não, verdade. Agora, falando sério sobre brincadeira, por exemplo, aí tem que brincar. todos os dias, por exemplo, ó, Fala. eu lá em casa a gente joga dominó, eu, Simone e Radassa, nós sentamos na mesa após o Sim. café, a gente joga dominó, Certo. E aí? entendeu? Eu jogo bola todo dia, mas Radassa, É? lá em casa. Mas no dominó você rouba lá? Como é que é? Não E rouba, elas- não? não, e é engraçado que elas se juntam contra mim. Ah, Então, Sim. veja só. O levantamento ainda destacou os 30 sinais principais de imaturidade masculina. certo. Confira a seguir os Quais 10 são? primeiros. Quais são? Achar que seus arrotos e flatulências, que são os peidos, são Certo. engraçados. São engraçados.
Então, Olha lá para aquela então cama lá. isso é sinal de Arroto não é não. achar que é A flatulência- engraçado, é sinal de imaturidade. É. Achar que Olha é pra lá. engraçado a imaturidade. Olha lá seu Aqui, ó. Aí, ó. seu peidão. Esse é o primeiro ainda, né? Ó, Primeiro. comer fast food às 2 horas da madrugada. Não, mas aí não, aí pelo amor de Deus. Quantos de meia-noite, vez 1 em hora, quando tá é ligando bom. pedindo uma. Não, de vez em quando é bom. De vez em Jogar videogame. Não é brincadeira um homem com seus 30, 40 anos, 50 anos, tá lá horas e horas no videogame? quando. Mas qual é o problema? Qual é o problema? É sinal de maturidade. É Mesmo sinal. jogo de vez em quando. Outra aqui, outra aqui. Você não joga dominó? Ah, qual a diferença? E aí? Outra aqui. Não, volta aí. Volta aí, fala aí. Tem 2 minutos Não, pra mas acabar. deixa eu contar aqui. O Por exemplo, problema é jogar sozinho, aí você não, tá escuta o falando, que eu quero né? dizer. Eu Fala aí. conheci, por exemplo, Ah, eu acompanhei o caso de um líder, não é aqui em Leonápolis, certo. que o cara passava a noite no videogame. Ah, sim, sozinho, o problema é esse. E no outro dia ele ficava. É. Não, a questão são as horas jogadas. Ah, o cara sim. passava a noite. Ah, sim. No outro dia ele dormia Ah, sim. até meio-dia. Ah. É, porque Acabou, pastor, perdeu o ministério, Sim, arrombou com sim. tudo e até o casamento foi embora. Não, porque eu me lembrei agora que Conheço um caso semelhante, né? eu sou frustrado, nunca tive um videogame. E quando eu casei, a minha esposa, ela levou o videogame dela. Dá Se você tiver meu Fala ouvindo aí, meu pra amor. câmera. Ela levou Infância. videogame. Ela levou videogame. Ah. E aí nós ficamos, nós dois, Isso. recém-casados, Então, mas jogando. aí a partida nem termina. Aí Aí já terminava ajuda. bem. Então, né? começava o videogame. Ela e ganhava terminava sempre numa pra festa. mim, Claro, ela ganhava sempre pra você mim. ia ganhar dela. Mas sabe o que eu tenho falado na igreja sempre, gente? Aí é diferente. Não tem desculpa para você fazer uma festa com a sua família. Então. Não tem desculpa. Agora me diga Fala. aí, por exemplo, uma coisa é você e sua Sim. esposa jogando Sim. videogame junto e tal, Sim. e que acabava num namoro. Sim. Ok? E ainda que não fosse Sim. um ato sexual, Sim. mas o fato dos dois estarem É, juntos. se Bacana. divertindo, Agora rindo. bonito, Ah, tá lá um homem, qualquer monte de gente na Sim. casa dele jogando videogame. sim, aí realmente. São É. questões assim. Que E eu- a mulher doida pra jogar, né? Então, aqui outra aqui. Essa, olha se essa não é comportamento Sim, imaturo. fala aí. 3. Dirigir rápido demais ou apostar corrida com outro carro no semáforo ou na via. Não, aí nem é imaturidade, é idiotice já, Não, é né? Já imaturidade. parte para uma imbecilidade já. São as chamadas da Ah, adolescência ah, estendida até a vida adulta. Pois é. Então, eu paro É. aqui porque já são meio-dia, o nosso programa já foi embora, viu?